Quem são os maiores responsáveis por esse rombo que supera os 350 bilhões de reais e que já representa 3 vezes mais do que todas as riquezas produzidas pelo Estado do Espírito Santo? Na verdade, são os sonegadores, por um lado, né? Esse rombo que hoje está em 358 bilhões de reais em sonegação fiscal, e até o final do ano atingiremos 500 bilhões de reais, o que representa 10% do PIB brasileiro, né? Na verdade, os sonegadores, os grandes empresários que investem em paraísos fiscais ou que criam empresas fantasmas, grupos econômicos para ludibriar o fisco, são de um lado os grandes responsáveis por isso. E de outro lado o governo também, quando ele deixa de aparelhar os órgãos de controle e as receitas estaduais, federais, as procuradorias dos estados, a Procuradoria da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que são órgãos essenciais ao funcionamento da justiça e são órgãos que têm essa função primordial de arrecadar o dinheiro que vai se transformar em saneamento básico para a população, em escola, em educação, em infraestrutura, em mobilidade urbana, em todos os outros serviços públicos brasileiros tanto requerem e precisam. É preciso que a população entenda, então, que o prejuízo é grande, mas que esforços estão sendo feitos, apesar das dificuldades, para tentar reverter esse quadro. Na verdade, hoje, tomamos como exemplo a nossa carreira, a gente tem um subsídio achatado, tem uma defasagem muito grande de sistema, a gente não tem carreira de apoio, a gente trabalha com muitos devedores que pagam bancas de advocacia tributária para ficarem criando teses mirabolantes para levar, muitas vezes, a sonegação fiscal. E realmente é preciso aparelhar os órgãos de controle e os órgãos de cobrança fiscal do Brasil para que a gente possa recuperar o mais rápido possível esses 360 bilhões, né, que quase temos hoje, 358 bilhões, que chegará a 500 bilhões de reais em sonegação. Fala-se muito em impostômetro, né, no país, mas na verdade a sonegação fiscal também é uma chaga, é um câncer social que deve ser combatido pela sociedade e pelo governo no aparelhamento dos órgãos de controle e de cobrança fiscal. Não dá para a população ficar pagando essa conta e sofrendo com a falta de infraestrutura? Na verdade, os mais poderosos que são os empresários que às vezes pegam suas divisas e levam para paraísos fiscais ou até mesmo dentro do nosso país deixam de recolher os tributos devidos para o bem da sociedade, são os únicos que se dão bem com essa história toda. Na verdade, a sociedade brasileira paga o preço na medida em que 360 bilhões de reais são deixados de ser recolhidos todo ano por conta dessa falta de estruturação das carreiras fiscais, das carreiras que são funções essenciais à justiça e à República Brasileira. Na verdade, só os corruptos sonegadores e aqueles que vão de encontro à legalidade fiscal que se beneficiam com toda essa tramóia.